Pronto para a segunda aula bônus? Então, hoje nós vamos falar na segunda aula bônus tudo, ou seja, algumas informações muito importantes sobre como passar em entrevista de emprego. Empresas maiores, algumas dicas importantes, tá? Que você às vezes não tem e você precisa saber como passar em uma entrevista de emprego. Presta bastante atenção nessas dicas aí, vem comigo aí e que você vai entender e aumentar a sua chance pelo menos aí em 80%, hein? Será que você tem fé nisso aí? Vamos lá então. Tendo a nossa aula bônus, tá bom? É interessante a primeira coisa, a gente preparar a documentação necessária para a entrevista de emprego. Então, que documentação seria essa? Né? Vou tomar nossa aguinha aqui. A documentação, imagina a seguinte situação, quando você é contratado por uma empresa, a empresa, né, pela CLT, ela te dá 24 horas para levar uma documentação e ela tem 48 horas para te registrar na empresa, fazer um contrato de experiência e devolver a sua carteira de trabalho. Mas no dia da entrevista, você já vai levar a documentação como se a empresa já fosse te contratar e registrar naquele mesmo dia. Então, que documentação são essas? Uma share do comprovante de endereço, a share dos documentos pessoais, que é RG, CPF, né? Título de eleitor, comprovante também, às vezes, certidão de nascimento de criança até 14 anos, que tem um salário família. Temos também aqui 2 fotos 3x4 que nós vamos estar levando, tá bom? A carteira de trabalho, se você tiver a carteira digital, já leva o número da carteira digital, tá naquele dia, tá certo? Outra coisa, um laudo psicológico. Às vezes você também muitas pessoas já antecipam, já faz aquele exame admissional, tá? Antes de ir na empresa. Às vezes ela tem um exame que você pode fazer um exame admissional. Você pode ir em uma empresa que faz esse tipo de trabalho, já tem o seu com você. É um exame, é um laudo que o médico atesta, né? Ou seja, não é um médico lá, uma clínica lá, o que seja, atesta que você está apto a trabalhar. Mas geralmente você pode levar ou esperar a empresa solicitar para você. A segunda dica, então, da entrevista de emprego é informações sobre a empresa. Você deve pegar as seguintes informações. Primeiro, quando a empresa foi fundada. Segundo, quais são os produtos que a empresa trabalha. E terceiro, o nome de um dos sócios ou dos sócios da empresa. Tá bom? Imagina que a empresa, numa entrevista lá na seleção, na hora fala para você assim, vamos supor, senhor Reis, fala para mim tudo o que você sabe sobre a minha empresa. Aí você vai falar, senhor, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade dessa entrevista. Bom, a empresa de vocês foi fundada em 1986. Vocês trabalham com produtos agropecuários. Inclusive, fiquei sabendo que vocês tiveram um prêmio ano passado, que me animou bastante. E o Dr. Emílio Santiago, que trabalha com isso, tal. Nessa hora, o cara está quase emocionado, chorando com você, porque você está sabendo tudo da empresa. Você foi lá no Instagram do Dr. Emílio, ficou sabendo alguma coisa sobre o dono da empresa, ficou sabendo dos produtos da empresa, quando ela foi fundada. Você precisa saber alguma informação. Mas, professor, aonde que eu consigo essas informações? Na internet. Você vai na internet, tá? Antigamente, quando não tinha internet, a gente tinha que fazer o quê? A gente tinha que ligar na empresa fingindo que era um cliente, né? Às vezes ia ali passar na porta da empresa, pegar um panfleto da empresa para saber alguma coisa da empresa. Hoje não precisa disso. A internet dá todas as informações, o Instagram da empresa, tudo que você precisa saber para estar preparado na hora da sua entrevista de emprego, né? A outra dica importante é você se alimentar bem e dormir bem antes da entrevista. Uma coisa que você tem que ter em mente é que você não sabe que horas que vai terminar a entrevista no outro dia, quando você vai para a entrevista. Então coma bem, saia, coma um pão com queijo, né, um leite com chocolate, dorme mais cedo um pouquinho, levanta de manhã, joga uma água no rosto, passa um creme hidratante no corpo, tá bom? Se alimente bem, vá preparado. Tem entrevistas que começam 8 horas da manhã, terminam 4 horas da tarde. Você será que está preparado? Mas será que você pode levar alguma coisa para comer no dia da entrevista? Sim. Você pode levar, por exemplo, uma barra de cereal, dentro de uma pastinha bem discreta. Aí, às vezes, discretamente você come a barrinha de cereal ali. Isso não incomoda ninguém, tá? Ok? Então, durma bem, se alimenta bem. Os alunos meus costumavam falar o seguinte, eles falavam, não, professor, já sei, eu vou fazer um mexidão, né? Pegava aquele arroz que sobrou, aquela carne cozida, aquele resto de tomate, fritava uns 2 zoião e misturava lá e comia antes de sair. Rapaz, o cara tem que ter estômago para comer um mexidão 8 horas da manhã, né? Mas se quem quiser fazer um mexidão aí, fica a seu critério aí, vamos lá. Uma outra dica importante para você também aqui, que nós vamos tratar, é sobre a aparência pessoal. Olha, uma das dicas importantes, aprenda a parecer com a empresa. Tá? Pareça com a empresa para você ter uma chance melhor. Tem muitas pessoas que são muito desleixadas na hora de fazer uma entrevista. Não se deve fazer entrevista com tênis, calça jeans, camiseta, boné, roupa muito sensual, roupa silcada, bordada, sabe? Saia, vestido, também não, porque às vezes tem uma dinâmica de grupo. Vamos falar do homem primeiro. O homem deve ir com a calça social,
tá? Camisa social, sapato social, higiene adequada. Tá vendo? Mais ou menos aqui é uma forma tradicional de você ir. Às vezes você usa uma gravata, às vezes não, só um blazer, né? Às vezes você vai mais informal, tá bom? Nesse caso aqui, a calça jeans, dependendo muito da empresa, se ela for mais tranquila, você não tem tanto problema com a roupa social total. Às vezes você pode usar uma calça jeans, mas bem vestida. Olha que pessoa bem vestida nós temos aqui, né? Então, outra coisa, cuidado com a higiene. Cuidado com o mau cheiro na boca, mau cheiro nos pés, mau cheiro nas axilas. Às vezes, um mau cheiro na boca, um bafo que a gente fala, né? O psicólogo vai cumprimentar você já está com um cheiro ruim. Às vezes, o mau cheiro na boca nem é nem questão de dente, não. É o estômago, né? Seu estômago pode ter algum problema ali, tá certo? Mau cheiro nas axilas também. Às vezes, você vai fazer uma dinâmica, levanta o braço, fica inconveniente. Você está com mau cheiro nos pés, principalmente o homem, que às vezes tem pessoas que têm mania de usar a meia mais de uma vez. Aí ele vai fazer uma dinâmica, o psicólogo manda tirar o sapato, aí você vai cheirar mal na hora da entrevista. Ave Maria, né? Então vamos lá, para as mulheres. A mulher é uma roupa social, tá? Calça, saia pode ser, se for usar saia, tem que ser aquela secretária abaixo do joelho, né? Sapato fechado, tá bom, de preferência, principalmente porque às vezes pode ser uma indústria e pela CIPA não se deixa fazer entrevista, tá bom? Com o sapato aberto, não tem como fazer isso, tá? Cabelos amarrados, maquiagem suave, perfume adequado. E como está aqui que eu já falei, revista tênis, calça jeans, camiseta, boné, roupa muito sensuais, colorida, de bolinha, listrada, florida. Nada disso. Procura se parecer com a empresa, tá bom? Vamos a mais uma dica. Chegar 30 minutos antes do horário marcado. Olha, vou falar para você. Se tem uma marca ruim que a pessoa pode deixar na empresa, é chegar atrasado. Tá? Uma certa vez eu fui fazer uma entrevista numa empresa, eu gosto de chegar 1 hora antes. Eu cheguei lá 1 hora antes, estou lá encostado na parede esperando, e chegou um senhor gordinho lá. O que você está fazendo aí, Moreninha? Eu falei, não, eu vim para a entrevista das 8 horas, mas está muito cedo, agora é 7 horas. Pois é, eu gosto de chegar mais cedo e tal. Aí o que aconteceu? Ele falou, não, então aproveita que você está aí e me ajuda a abrir a porta da empresa aqui. Aí, assim foi. A gente abriu a porta da empresa, uma porta pesada, né? Agora me ajuda a descarregar umas caixas ali que está na caminhonete. Aí tá, inclusive eu ajudei a descarregar. Fiquei constrangido naquele dia que sujou a minha camisa branca, né, com uma mancha lá. E mesmo assim eu falei, cara, e agora, cara? Sujou a minha camisa, como é que eu vou para a entrevista? Aí o dono foi engraçado. Não. Aí o rapaz lá falou assim, não, você pode entrar, o pessoal ia tranquilo, né? Não tem problema não. Aí eu fui lá, entrei na entrevista, a mulher da recepção já olhou para minha camisa, todo mundo olhando para mim. Mas quando foi mais ou menos 5 para as 8, chegou um cara todo bem vestido lá e falou o seguinte, senhor Reis Oliveira, eu falei, sou eu. Você pode entrar naquela sala 2 ali, tá bom? Que tem uma pessoa esperando você, tá? Que o proprietário da empresa vai falar com você. E aí os demais que estão na entrevista, eu agradeço a presença, já foi feita a escolha. E aí eu entrei, falei, animado, falei, rapaz, agora vocês imaginam quem era o dono da empresa? O gordinho miserável lá, que eu ajudei a carregar as caixas e abrir. Como eu cheguei mais cedo, ele achou muito interessante a minha atitude de ter chegado e poder ajudar ele. Portanto, eu abri a empresa pro resto da minha vida lá na empresa enquanto eu fiquei lá. Cara, pegou uma tarefa para mim que foi terrível, né? Mas eu fui bem visto naquela hora. Agora tem pessoas que chegam atrasadas. É um péssimo hábito. A gente tem hábito de fazer tudo em cima da hora, tudo atrasado, deixar tudo para depois. Então já deixa a sua roupa preparada, deixa suas coisas, seu vale transporte, a chave do carro no local fácil de achar, tá? Verifique lá o carro, se você for de carro, sua moto, você tem combustível, para você não acabar o combustível. Então assim, cuidado, não chegue atrasado de forma alguma. Vamos lá. Outra dica para você é se apresentar na recepção da empresa. Então você vai chegar lá e falar o seguinte, olha, eu sou o senhor Reis, meu caso, né? Eu vim para a entrevista das 9 horas. Você poderia me orientar qual que é o procedimento da entrevista? A recepcionista vai te falar, não, você pode sentar e aguardar. Você fica naquela fila, não, já pode entrar na sala que tem alguém que já está te aguardando. Aí se mandar você aguardar na recepção, toma cuidado com a recepção. Não fica usando o WhatsApp na recepção, interessante é você, pode levar um livro para você ler, tá? Evita ficar ali, entendeu? Presta atenção nas pessoas em volta. Um psicólogo pode estar disfarçado de candidato, tá? E te avaliando ali sem você saber. Câmeras podem estar te filmando, sinais de ansiedade, coçar a cabeça, roer unha, morder caneta, enfiar o dedo no nariz às vezes, coisas que a gente não percebe que está fazendo, né? Hábitos que a gente tem em casa que quer levar para aquele momento da empresa. Uma dica boa para você na recepção da empresa é fazer network. Você sabe qual que é um network? O que é network? É você conversar com os candidatos. E aí, tudo bem com você? Você fez alguma entrevista recentemente? Eu sou Oliveira, eu queria... Não, eu fiz uma entrevista assim lá, uma dinâmica dos balãozinhos lá, que eu achei muito legal e tal, não sei o quê. Ele achei bem interessante. Então você pode o quê? Pegar experiência com a pessoa ali, entendeu? Pegar experiência. Você ter uma
uma chance de você trocar ideia. Isso que, se alguém estiver te observando pelas câmeras, uma psicóloga, vai verificar que você é uma pessoa que comunicativa. Então a recepção ela é importantíssima. Vamos lá então. Os cuidados a gente acabou de falar, né? Você tem que tomar um certo cuidado ali, pode fazer o network, como eu acabei de falar, da pessoa conversar, seja você mesmo, seja descontraído, né? Seja tranquilo em relação à questão da entrevista. Você vai ver que vai aumentar a sua chance em muito, tá bom? Esse network que eu falei também tem outra dica para você importante. Às vezes você, quando vai participar de um congresso, participar de um curso, né? Participar de uma reunião para representar um empresário em algum lugar, é muito importante você fazer contatos, até para melhorar a sua posição de informação em relação à empresa. O network ele é importante. Então, em todos os aspectos, tanto conversar com um profissional na hora da entrevista, os cursos que você fizer, as reuniões que você faz, né, dentro da própria empresa. Não seja um bichinho do mato, não se esconda das pessoas, tá? Dê sua opinião quando puder dar uma opinião sobre alguma coisa. Fale, que vai ser bom para você demais, né? Então, e aí, tá curtindo aí? Tá aprendendo sobre a entrevista? Sobre o celular, é uma coisa que eu queria deixar aqui, até pedir para colocar um vídeo, uma imagem separada aqui, porque às vezes você é inconveniente, tá? Primeiro você tem que tomar cuidado e não deixar o celular ligado, porque na hora que for falar com um psicólogo, ele pode chamar, pode tocar. Primeiro que avise todo mundo que você está fazendo entrevista, que é os mais chegados, né? Segundo, já desliga o celular. Por mim, você nem levar o celular para a entrevista de emprego. Não precisa, tá? Mas desliga, deixa no silencioso, deixa no modo avião, tá bom? Avisa o pessoal. Ou então, às vezes, né, se você está com alguém no hospital, se a sua mãe está enferma, se você tem alguém para chegar para conversar depois. Então, dê uma atenção especial para a entrevista, tá bom? Vamos a uma dica agora aqui, que muitas pessoas falham na hora da entrevista de emprego, na hora das perguntas. Nós temos diversas perguntas numa entrevista de emprego, mas eu separei algumas aqui que pode dar uma noção bacana para você do que responder. Então vamos lá. Primeira coisa, dica para você, espere o psicólogo perguntar. Não saia falando desenfreado, contando a história da sua vida. Não, olha para os olhos do psicólogo, não olha para o chão, não olha para cima, não olha para o tempo, tá? Não faz isso. Você tem que estar com a pessoa ali, você não é cachorro de empresa, você não é nada disso, você é um grande profissional que vai conseguir um grande emprego e agora é a hora. Primeira pergunta, por que procurou nossa empresa? Você vai responder o seguinte, olha, porque fiz algumas pesquisas, aí você vai falar as informações, lembra lá atrás das informações da empresa? Observei que a sua empresa, né? Você vai falar, né? Então, a sua empresa foi fundada em tal ano, vocês trabalham com produtos assim, a sua empresa tem prestígio no mercado, né? O doutor Emílio Santiago, que é o sócio, também ele é bem posicionado. Então, é uma empresa muito interessante para eu trabalhar. Eu observei também que a sua empresa é bem organizada e eu pretendo aqui apresentar o meu conhecimento, os meus conhecimentos para trabalhar na função, apresentar o melhor desempenho da profissão, da função, né? Das tarefas, para ajudar a empresa da melhor maneira possível. Então, é a maneira de você responder. Falar, né, que você fez algumas pesquisas da empresa, falar que a empresa é organizada e falar que você, então, quer apresentar os seus conhecimentos para ajudar a empresa. Segunda pergunta, por que devemos contratar você? Essa é a pergunta de ouro para você, preste atenção. Bom, primeiro que vocês deveriam me contratar porque eu estou bem preparado. Tá? Agradeço a oportunidade, estou bem preparado, fiz curso em tal lugar, tenho experiência em tal empresa, certo? Olha só que interessante. Se lembra bem, grava meio que um pouquinho onde você fez alguns cursos importantes. Por exemplo, eu fiz curso lá em tal lugar, né? Fiz curso lá na Case Consultoria, né? Que é o nosso caso aqui, tá bom? Você pode falar, tá certo? Outra coisa, você vai falar também para a pessoa que você está disponível para ela, você está totalmente à disposição dela, tá bom? Você vai colocar para ela a sua posição, que você tem disponibilidade de horário, né? Que você tem condição de trabalhar dessa forma. Então, vamos voltar ao início. Por que devemos contratar você? Porque estou bem preparado, falar de cursos e experiências, tá bom? Você deve também aqui colocar, tem um detalhe importantíssimo, que é a hora que a pessoa vai falar para você, você não deve fazer autocomiseração. Por que você deve me contratar? Porque eu estou precisando de emprego. Mas, moço, qualquer coisa serve. Não, qualquer coisa serve. Em casa, meu pai é alcoólatra, ele quebrou 2 televisões. Cara, você não vai falar essas coisas ruins na hora da entrevista, não. Tá? Você tem que colocar, afirmar e fixar sempre que você está preparado na empresa, tá? Que você vai apresentar todos os seus conhecimentos na empresa e que a empresa pode contratar, que você não vai decepcionar ela, que você está à disposição, tá bom? Outra pergunta. Cite um defeito e uma qualidade. Essa é uma clássica. Geralmente eles pedem 3 defeitos e 3 qualidades. Na verdade, eles não deveriam fazer essa pergunta para você, porque todos nós temos muitos defeitos
e temos muitas qualidades. O evento que aparece é que vai fazer com que eu, né, mostre quem eu sou de verdade em determinado momento. Tá? Essa é a questão. Então, por exemplo, a Bíblia mesmo fala, né, para quem crê na Bíblia, que nós temos os 7 pecados capitais: a ira, o orgulho, a inveja, a cobiça, né? Temos lá a preguiça, tá bom? O outro lá, não me recordo bem, acho que é inveja, se não me engano, né? Luxúria. Então, mas o que ele quer responder? Você vai citar o seguinte: cite um defeito e uma qualidade. Bom, o defeito que eu tenho, que eu acredito seja timidez ocasional. Qual a qualidade? Não, minha qualidade, melhor qualidade é porque eu sou comunicativo, muito comunicativo. Aí o psicólogo pode olhar para você e falar assim: não, essa resposta sua está estranha. Como é que você é tímido e comunicativo ao mesmo tempo? Aí você vai falar o seguinte: não, senhor, eu vou explicar melhor. Essa timidez que eu estou falando, ela é ocasional. Porque de repente alguém pode fazer alguma brincadeira comigo na empresa e naquele momento eu posso ficar, né, meio assim, sem graça. Mas não quer dizer que eu não sou comunicativo quando eu preciso ser. Inclusive como eu estou sendo com o senhor agora, com a senhora. Aí o cara olha assim para você: então levanta aí, vamos almoçar. Você está contratado. Ele tentou te pegar. Essa pergunta de defeito e qualidade, ele é uma pegadinha. Tentou te pegar, você pegou ele. Então, resposta: defeito, timidez ocasional, qualidade, comunicação. Vamos lá, outra pergunta que detona com o pessoal às vezes tem dificuldade. Qual sua pretensão salarial? Olha, você deve, nesse caso aqui, saber quanto vale o seu trabalho. Faça uma pesquisa de mercado antes, por exemplo, auxiliar administrativo. 1,5 salário ou 2 salários. Né? Gerente, 2,5 salários, 3 salários. Procura pesquisar na internet, tá bom? Procura saber quanto vale para você chegar não pedindo um salário muito alto que o cara fica louco com você e não pedindo um salário muito baixo, né? Que a pessoa vai desvalorizar o seu trabalho. Não faz isso. Agora vamos supor que você fala assim: não, 1,5 salário ou 2 salários. A empresa fala: olha, no momento nós podemos pagar R$ 1.500, mas aí você vai responder: não, tudo bem, eu posso começar por R$ 1.500. Mas daqui a 3 meses vocês vão conhecer o meu trabalho e a gente voltaria, a gente volta, né, a falar sobre isso, pode ser? Pode, daqui a 3 meses você pede aumento. Tá entendendo direitinho? Aí você pede aumento. Vamos a mais uma pergunta? Qual estratégia você utilizaria para crescer na empresa? Essa pergunta ela é muito inteligente, tá bom? Existe uma forma de você responder ela, tá? Ele quer saber mais ou menos assim: se você tem interesse em continuar muito tempo na empresa. Cuidado com essa pergunta. Primeira resposta vai colocar: olha, é o seguinte, a primeira estratégia que eu faria seria observar primeiro os profissionais trabalhando aqui na empresa. Se tem muitas pessoas que estão aqui há algum tempo, eles conhecem a filosofia da empresa e eu realmente posso aprender observando muito. E a segunda estratégia é procurando me qualificar o máximo possível, estando à altura daquilo que a empresa quer, para a empresa também crescer no mercado. Tá? Então, não só eu crescer dentro da empresa, mas eu também colaborar para que a empresa cresça junto ao mercado. Essas, então, são as respostas. É claro que para uma entrevista de emprego tem muitos detalhes, tá? Procure ver sempre que possível alguns vídeos de pessoas interessantes aí no YouTube, na internet. Eu vou estar passando algumas dicas para você. Na sua apostila também tem várias dicas importantes. Lá está ensinando também como fazer um teste psicotécnico, tá? Aquelas perguntinhas, aquelas pegadinhas que eles fazem. Procure investigar um pouquinho. Como fazer uma dinâmica de grupo, tá bom? Uma dinâmica de grupo é importante você ser, sempre que possível, um dos primeiros a falar, observar a atitude das pessoas, não agir por impulso, tá? Numa dinâmica de grupo, colaborar, ajudar alguém que está precisando da sua ajuda, tá? Lá na hora da dinâmica. Tem muitas coisas que são observadas. Isso está na apostila para que você possa estar estudando, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ao nosso momento do RH, tá bom? Olha só. Uma das coisas assim que eu sempre observo, nós estamos falando inclusive agora sobre entrevista de emprego, é você tomar um cuidado, tá? Para quando você errar alguma coisa na sua vida ou tiver um erro muito grave na empresa, você não se transformar de forma permanente no patinho feio. Patinho feio é aquela pessoa que acha que nunca mais vai ser valorizada, nunca mais vai fazer algo certo, nunca mais vai ter prestígio dentro da empresa, não vai ter nenhum crescimento lá dentro, ninguém vai aumentar o seu salário, porque você cometeu às vezes um erro. Mas todo mundo comete erros dentro de um escritório de uma empresa. Aí você tem que fazer é corrigir o mais rápido possível. Alguns erros podemos voltar atrás. Não podemos voltar atrás é para a morte, né? Então não se deixa abater, não. Você é um grande profissional. Errou, pede desculpa, vai lá, corrige. Se tiver que pagar alguma multa em alguma coisa, você paga. Mas você tem que levantar. Não deu certo hoje, amanhã é outro dia, novas 24 horas. E nós vamos estar sempre junto aí, né? Tentando trabalhar e fazer da melhor maneira possível. Então, essa foi a nossa segunda aula. Tá?
E vamos então aí para nossa terceira aula, tá bom? Logo, então nós vamos estar trabalhando aí. Próxima aula comigo e aula bônus é uma maravilha, né? Então é isso aí, até a próxima aula.